Carteado com K apresenta 7,5. Para jogar 7,5 nós vamos precisar de um baralho comum, mas dele vamos retirar os coringas. E como o nome do jogo é 7,5, tudo que for acima de 7 a gente retira. Então 8, 9 e 10 não vai fazer parte desse jogo, deixamos separados. E o que vai sobrar aqui são as cartas que vão do As até o 7, o Valete, a Dama e o Rei. Lembrando que são 4 de cada, são 4 naipes. O As sempre vale 1, as cartas do 2 até o 7 valem o valor da própria carta. O 2 vale 2, o 3, 3 e assim por diante. E todas as figuras, seja o Valete, a Dama ou o Rei, valem meio ponto. O nome do jogo é 7,5. O meio nós vamos obter aqui com as figuras. É legal também ter um montinho de fichas, que pode ser grão de bico, feijão, o que você tiver aí na sua casa. Apenas para a gente disputar e ver quem vai ser o vencedor. Se você quiser jogar sem fichas, não tem problema. A gente decide quem vai ser o primeiro carteador, que a gente chama de dealer. Para isso a gente pode embaralhar. Aqui eu vou simular um jogo para 3 jogadores, mas 7,5 dá para ser jogado com muita gente. Então, cada jogador vai abrir uma carta. Aquele que pegar a carta de maior valor, começa o jogo. Vamos deixar os valores das cartas igualzinho o que vale no 7,5. Então, isso aqui, apesar de ser alto, vale meio. Aqui vale 1, esse vale 6. Então, esse jogador aqui vai ser o primeiro carteador. Depois, nas próximas rodadas, o carteador vai mudando em sentido anti-horário. Na nossa simulação aqui, eu vou colocar 5 fichas para cada jogador. Então, esse aqui é o carteador. Ele embaralha e depois ele distribui uma carta para cada um. Sempre no sentido anti-horário. Então, primeiro este, e ele também coloca uma carta para ele. As cartas estão sempre viradas para baixo. No nosso exemplo aqui, cada aposta vai sempre valer uma ficha. Então, é sempre o jogador apostando contra o carteador. O jogador apostando contra o carteador. Assim que recebeu a carta, ele olha, sempre fechada na sua mão. Só estou mostrando aqui, é uma dama, vale meio ponto. E ele fala para o carteador, quero mais. O carteador sempre dá a carta fechada. O jogador olha e antes de pedir outra carta, ele tem que mostrar uma delas. Então, ele baixa a dama e aí nesse momento ele fala, como o objetivo do jogo é somar exatamente 7,5 ou ficar o mais próximo disso, esse jogador está com 6,5 na mão, ele decide parar, porque acima de 7,5 ele estoura. Então, ele fala, paro. Sempre que parar, apenas uma das cartas vai estar fechada. Agora é a vez desse. Ele tem um 3 na mão. Ele pede uma carta, vira, é um 5. 3 e 5, 8. Estourou. Ele deixa aqui mostrando que estourou. Vez agora do carteador. Ele tem um 4 na mão. Ele vai pegar outra carta. 4 e 2, 6. A disputa está entre ele e este aqui. Ele tem 6 e ele acredita que aqui esse jogador tem menos do que 6. Então ele fala, quero ver. O jogador mostra e ele tem 6,5. A rodada acaba. Vamos ver quem ganhou as fichas aqui. O carteador parou com 6. Esse aqui parou com 6,5. O do carteador é menor. Então, este ganha. O carteador dá uma fichinha para ele. Esse aqui estourou. Não importa o que aconteceu com o carteador. Toda vez que estoura, o jogador é obrigado a dar a sua ficha. Essa rodada acaba. As cartas são recolhidas. E agora o carteador vai ser o próximo jogador que está à direita do carteador anterior. Pega as cartas, embaralha, distribui uma para cada um. Todo mundo vai apostar uma fichinha. A disputa entre o carteador e os outros jogadores. Então, esse aqui começa. Ele tem um rei. Ele pede uma carta, é 6,5. Ele vai parar. Lembrando que estava tudo fechado. Vou deixar aberto aqui só o rei que vale meio. Este aqui tem um 4. Ele pede uma carta para o carteador, que entrega fechada. Ele olha, pegou uma dama, agora está com 4,5. Ele deixa meio aberta e pede outra carta. 4 e 3, 7, 7,5. 7,5. Nesse momento, ele fechou. 7,5 é o máximo que ele poderia ter. Mas ainda temos que ver o que vai acontecer com o carteador. Ele tem um 6 na mão. 6,5. Toda vez que há empate, quem ganha é o carteador. Então, aqui ele pode continuar arriscando e tentar chegar no 7,5 ou parar, porque esse jogador aqui não vai ter mais do que 7,5. Ele decide parar. Quando ele para, esse jogador revela
6,5 e 6,5. Houve empate. O empate é sempre do carteador, então esse jogador tem que dar uma fichinha. Mas esse aqui fez 7,5 fechado. 7,5 é a melhor pontuação do jogo, então ele ganha a fichinha do carteador. Mas vamos supor só que o carteador aqui não tenha parado, queira arriscar e puxar outra carta. Se ele puxar um as, 7,5, ele ganha de todo mundo. Se ele puxasse uma outra carta qualquer, um 5, 11,5, ele estoura e perde dos dois. De qualquer jeito, a rodada acaba, todas as cartas são recolhidas. E agora, este aqui vai ser o carteador. Há uma situação bem especial que é muito difícil de acontecer, que é quando o jogador faz 7,5 com apenas 2 cartas, sendo que as duas são do naipe de ouros, o 7 e o rei de ouros, também chamado de 7 belo e rei belo. Quando isso acontece, o jogador ganha em dobro as fichas que apostou. E neste caso, mesmo que a banca faça 7,5, quem vai ganhar é o jogador. E quando é que esse jogo acaba? Quando os jogadores cansarem da brincadeira ou depois que estipularem uma quantidade de partidas, por exemplo 10. E vai ganhar quem ao final tiver mais fichinhas.